Olá, bom dia, 8h39, começando mais uma edição. Hoje é um ponto a ponto, parte com o painel do Porto, até porque nós estamos com dois convidados para lá de especiais, que estão nos dois segmentos que mais provêm recursos para a cidade, que mais geram receitas, que mais geram empregos e que têm fomentado muito toda a economia da nossa cidade, que está da região, até por conta de que vários empreendimentos estão acontecendo com a construção civil e a questão também do Porto, movimentando essas discussões. Ontem eu recebi algumas participações de ouvintes e espectadores. Deixa eu mandar um abraço pessoal lá de Itapoá, Baía da Babitonga, né? Um abraço pessoal da Baía Babitonga. Eu não conheço Itapoá, não conheço a Baía da Babitonga, mas tanto o prefeito como o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, dizem que vamos cavar para que navio 366 entre aqui. Cavar quer dizer aprofundar a entrada no porto de Itapoá. Depois o nosso convidado que está aqui, você não está vendo ele, você está me vendo, né? Então ele vai explicar o que é esse aprofundamento, que não precisa ir tão longe para Santa Catarina. Aqui nós precisamos, né? E também surgiu no meio do caminho uma série de outras coisas também. Mas também, se eu vou falar de logística, porto, vou falar da construção civil, uma dica para você aqui. Preço dos imóveis novos quadruplicou em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo pesquisa da Abrainc, mostra alta em 2024. Algumas casas, inclusive casas. Falando de verticalização ainda não, né? Chegou a custar mais de R$ 1 milhão, sem contar a questão da verticalização, o que tornou um bom negócio para que você invista o seu dinheiro. Às 8h41, hoje, Dia Nacional da Imigração Judaica, os nossos respeitos aí aos nossos imigrantes judaicos, à população judaica, todos aqueles que vivem no Brasil e que formaram da sua cultura também uma cultura junto com a nossa no Brasil. Ponto a ponto, painel do Porto, Rádio Star News, 24 horas com muita música e informação. E olha, Virgínia já promete para você, já estamos com tudo pronto, nós só vai pegar os detalhes aí, o nosso novo aplicativo para Android e iOS, hein? Para os dois funcionamentos para o seu smartphone na mão aí, você vai ter para o iOS e para o Android uma qualidade fantástica em áudio para você ouvir em qualquer lugar. Virgínia, bom dia, às 8h41. Estamos ao vivo já pelo Facebook, daqui a pouco no YouTube, pelas maiores plataformas de rádio do planeta, e agradecendo demais aí pessoal lá do Sergipe, né, as rádios do Sergipe, ouvindo a gente, fazendo aqui contato, mandando parabéns para o programa e para a programação com muito jornalismo 24 horas também. Bom dia, Virgínia, nosso WhatsApp. Dia 13998-058709, repetindo, 13998-058709. É o nosso programa que tem o patrocínio de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos cuidando, sendo um parceiro comercial se você quer importar, exportar ou levar a sua carga, né? Para qualquer ponto do Brasil, você pode exportar para qualquer ponto do mundo, né? Também Engie Plus, consultora e incorporadora, a qualidade faz a diferença. Quer morar em Santos, quer investir o seu dinheiro, invista aqui. Corra, que ainda dá tempo, porque Santos tem sido uma cidade muito procurada já há muitos anos por investimento e também para morar. Se você quiser também, tem a outra opção, que é a Angel Life, a caçulinha do grupo, que constrói no sistema Smart. São unidades menores, mas com aproveitamento de todas as áreas, onde você vai morar com qualidade, em bons pontos. Depois do Piazza Torino, vem agora o Palácio de Nápoles, mais uma referência em residencial imobiliário para você morar em Santos também. Também Mecânica Eleomar há 55 anos, cuidando do seu carro, sempre, né? Você já sabe, mecânica, elétrica e hidráulica é com a Eliomar. E também Escola Cientista de Astrologia pioneira há mais de 30 anos, cuidando aí da astrologia, do seu mapa astral, do seu mapa astrológico, cursos e aquele fenômeno algodão feito com Jorge e a Márcia Berá. Também M. Rocha Contabilidade, são mais de 20 anos cuidando da contabilidade da sua empresa, departamento pessoal, abertura, encerramento, ou todo o planejamento tributário. Lembrando que ontem começou o início da entrega da declaração de imposto de renda de 2025. E a oficina Rollo Hammer, martelinho de ouro, que cuida do seu carro, mantendo a originalidade. Se você dá aquela batidinha, não faça funilaria, faça martelinho de ouro. Ele que não bate, graças a Deus, as colunas do prédio dele não se movem, ele estaciona direitinho, não tem... Por enquanto, né? A gente tem que reclamar o seguinte, né? Que os outros é que batem nele, né? Dão aquelas raspadinhas. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, porque é o seguinte, tem uns amigos nossos que vêm aqui do País, rapaz, chega na sexta-feira, as colunas do meu prédio se movem, e aí o meu carro risca, não sei por quê. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Roberto Barroso, Virgínia, que faz acontecer, e todos aí que nos assistem e nos ouvem, né? Um dia maravilhoso hoje, uma terça-feira linda, né? Isso. Vamos falar bastante do teu segmento, vamos falar do segmento, vamos falar aqui da região, vamos falar de muitas coisas, até o que está acontecendo no país também, até porque amanhã é mais um dia de preocupação, né? O mercado vê a alta
provavelmente que vai acontecer, é certo, da taxa Selic amanhã pelo Copom, mais uma reunião, essa taxa Selic deve chegar a 14,25%, deixando o mercado preocupado. O Luiz Trajano ontem falava à noite, não dá, gente, a gente não aguenta, nós do mercado não estamos aguentando mais, com certeza todo o país. E lembrando, não vai parar por aí. Segundo o Galípolo, isso deve acontecer na próxima, e se chegaremos a 14,25%, na próxima vamos passar dos 15%. E aí precisa saber como o mercado vai reagir. E também saber do governo qual o posicionamento dele para isso também. Mas estamos aqui com mais um convidado, ele que vai falar muito sobre esse segmento que tem crescido demais na região, é sucesso, e principalmente porque a gente diz assim, a dica é sempre procurar as grandes empresas do setor de construção civil. Meu querido Roberto Barroso está aqui, ele que é diretor da Enge Plus, consultora incorporadora, membro aí da entidade que mantém as construtoras sempre num padrão melhor, e Santos é considerada a cidade mais verticalizada e me deixou espantado, né, com o crescimento da maneira como está. E para quem não sabe, o número de lançamentos na cidade de Santos bateu um recorde, ele ultrapassou até a possibilidade que muita gente via. Roberto, bom dia. Esse crescimento exponencial da construção civil em Santos mostra também que as construtoras de Santos se alinharam, né? E amanhã, né, Virgínia, a gente vai ter, amanhã, quarta-feira, vamos ter um programa aqui com o recebimento de um convidado desse segmento também, é isso? Isso, Lucas Teixeira. Lucas Teixeira estará conosco, então, para que possamos falar também do segmento, ele que vem representando o ACECOB, é isso? Isso. Vamos falar muito sobre isso também. Roberto, bom dia. Bom dia, Edu, Virgínia, Marco Muniz, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos web espectadores. É um prazer sempre estar aqui presente no programa, falar um pouquinho sobre a construção civil, né? E uma coisa que ele comentou, que o Marcos, aqui, meu companheiro de bancada, pode também comentar, é essa taxa de juros aí que acaba matando o empresariado, né? As empresas no Brasil, né? Porque quando se aumenta os juros, vê se estou errado ou não, as empresas normalmente trabalham com dinheiro alavancado, né? O dinheiro emprestado, a maioria das empresas, grandes indústrias e tudo. Com a alta de juros, aumenta o endividamento dessas empresas. Por quê? Vão pagar mais para pagar as contas do dinheiro emprestado. 2. Com o aumento de juros, a população fica com receio de não caber no bolso. Por quê? 13, 14, 15, vai para 16 quase por cento no futuro. A taxa de juros e o salário da pessoa aumenta 5%. Quando aumenta? E aí, as empresas, além de se endividar mais, não vendem, né? Então, carros, toda a parte branca lá de eletrodomésticos, apartamentos dificulta, e vai parando e vai travando para o país. Onde que o Brasil vai chegar dessa forma? 1,31% de inflação em um mês, quase um terço da meta, mais de um terço da meta em um mês. E aí, o cenário? Sim. Tenebroso, né? Exato. O poder de compra do brasileiro, ele está ficando muito difícil, né? Cada momento o seu salário ele não consegue cobrir as despesas, né? Um aumento generalizado aí no supermercado. Eu percebo bem que eu gosto de ir no supermercado. Meu time, vamos explorar as gôndolas do Exatamente. mercado. Então você percebe essa inflação diretamente nas gôndolas, né? Na feira. Isso aí é reflexo exatamente do taxa de juros, falta de infraestrutura, né? Sim. Porque tudo isso que você consome em supermercado, ele vem transportado, né? E o transporte, a cada momento, ele tem um custo maior. Primeiro foi a legislação do caminhoneiro, que eu acho muito assertiva, o horário de descanso, né? Que você tem que ter, isso é obrigado, isso nós já praticamos na empresa antes mesmo da lei acontecer. Só que, na mesma proporção, o governo ele não dispôs de infraestrutura para o caminhoneiro fazer o seu descanso. E aí você tem o quê? Um reflexo de um transporte que fica, a cada momento, caro, sim, porque eu não consigo fechar a conta, porque eu tenho um custo de mão de obra alto, um custo de infraestrutura alto, porque hoje, para você fazer um trajeto de pequena quilometragem, o custo é maior, porque as estradas são ruins. Sim. Isso tudo reflete na gôndola do supermercado. O frete fica mais alto. Eu não consigo renovar a minha frota, porque... Isso que eu ia falar. Renovar a frota? Não consigo. A gente não consegue renovar a frota. Tem veículos rodando com 20, 25, 30 anos aqui. Bom, no Porto Santos, não é diferente nos outros, tem caminhão com 40 anos, 30 anos, que você vem fazendo, de certa forma, conserto nos equipamentos para manter ele vivo, né?
Então você não tem o poder de financiamento. Só vale ressaltar que a IME Muniz, num esforço concentrado, vem renovando e não se alinha a esse grupo que tem deixado a frota envelhecer. Você tem feito todo o esforço, né, Marcos? A gente percebe que a frota da IME Muniz, dentro do possível, tem sido renovada. Mas fica difícil para a gente. Fica, é o esforço muito que você difícil. tem feito. Hoje nós pegamos agora uma excelente taxa de juros, né, para financiamento de um caminhão. Sim. Né, 48 vezes, 1,6. Né, 48 vezes. Isso aí eu preciso colocar no custo do frete, o retorno do meu capital. Sim, sim. Hoje, por exemplo, nós tivemos veículos 2011 que foram vendidos a R$200 mil. Para mim substituir esse veículo, 600 mil. Um cavalo simples. Um cavalo trucado, ele já vai para 900 mil. Estou falando só o cavalo, só essa parte aqui. Não a parte. Isso aqui mais 200 mil. Então nós estamos falando um conjunto 1.100. Sim. 1.100.000. Você falou 1,6 ao ano? Não, ao mês. Ao mês. Você acha boa essa taxa? Não. Pelo amor de Deus. Ó, sabe quanto... 1,6 dá quase 20% É que perto ao da ano. Selic tá bom. Não, né? isso não é... É o que, 20% ao ano. é o que eu estou te absurdo falando, isso. na melhor das hipóteses. Barroso. Exato. Né? É sofrer menos. Para sofrer menos. Porque para nós, o ideal era juros zero. Opa. Porque ninguém compra um caminhão aqui para passear no Gonzaga. Exato. Isso aqui é para transportar, Fomentar a economia no Brasil. gerar riqueza, gerar emprego e Isso. tudo. Então, assim, o que eu acho muito ruim para um país, ele taxar quem produz. Exato. Taxar a produção. É. Né? Você tem aí, por exemplo, energia elétrica, que todos precisam de energia elétrica para produzir algo. Energia elétrica, 30% só de CMS. Então, taxar todo mundo uma taxa pequenininha. Aí você tem uma organização. Agora, não, você taxa quem está produzindo em detrimento de quem não está produzindo. O custo do nada. governo ele é muito alto. Né? Para Nós pagar temos... quem está deixando dinheiro no banco. Quem está deixando. Exato, dinheiro parado. Exatamente. Eu Então, vou chegar no Roberto já aqui. não, o custo é alto, o governo tem uma máquina muito pesada, Sim. a cada momento ele precisa arrecadar não mais. se disciplina para gastar o que é certo. E o retorno para a população é zero. Né? Você tem colapso em todas as áreas: saúde, transporte, educação, Sim. segurança pública. Então, aqui na região, está horrível. Então, assim, a gente paga muito para pouco retorno. Eu acho que o brasileiro, a cada momento, ele precisa começar a se politizar mais. Sim. Com as redes sociais, isso foi bem importante, que tem uma abertura para informação para todos e realmente cobrar dos seus políticos. Arrecada muito para pouco retorno. E para pouco retorno para todos. Sim, sim. Né? Então, é importante a gente unir forças e cobrar do governo. Exato. O Roberto, isso que o Marcos falou do setor de logística, um setor logístico, um setor tão importante, e vale lembrar, daqui a pouco eu vou entrar nesse tema também, a gente vai fazer uma mescla, que eu ouvi tanta consulta. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Roberto Monteiro, que está... Ele fala Bertioga, mas ele está em Guarujá, mas ele está em Bertioga. Um abraço a ele, ao Antônio e também a sua esposa, a dona Sônia. E manda um abraço, né? A gente soube aí do contato, né? Um abraço para o prefeito do Guarujá, Farid Madi, que domingo ele foi valente, hein? Levou a esposa, a dona Raifa Madi, lá no Allianz Parque para assistir o jogo. Ela é palestrina e ele não é. Adivinha para que time torce o Farid Madi, meu querido Roberto Barroso? Ele é corintiano, então eu imagino que ele foi fantasiado de qualquer coisa, menos de corintiano. Mas um abraço ao prefeito do Guarujá, vamos fazer o contato, já estamos fazendo, para ter a palavra do prefeito aqui também. Mas, quando a gente fala, ô Barroso, que no ano passado, somente no ano passado, nós tivemos um total de 814 lançamentos verticalizados em Santos. Dessa quantidade, 36 tinham um valor de entre 1 milhão e 1,5 milhão. 24% no padrão especial, representando aí também a questão dos estúdios, ou muita gente coloca uma nomenclatura diferente. Vocês, do segmento da construção civil, têm que se virar. E eu primo muito em observar o que a sua empresa, a Enge Plus, a Enge Life, tem feito. No lançamento, com uma grande campanha publicitária, vendendo o imóvel na planta. Tem muita construtora que esconde isso. Ela coloca ali para meia dúzia de clientes que ela tem, você faz a colocação para os seus clientes, é óbvio, é justo, é muito correto, mas externa isso para o mercado imobiliário. Isso tem sido a gente percebe que tem sido uma das receitas do sucesso também da tua empresa, e eu percebo aqui, eu fico fazendo conta, viu, Marcos? Jornalista é muito bom de matemática, mas já melhorei demais com vocês aqui, né? Tem que fazer um malabarismo para poder oferecer imóveis da qualidade da Enge Plus pelo valor que é lançado, Roberto. O problema, né, o que dá o preço do imóvel é o mercado, né? Lógico Sim. que você tem que ter qualidade e tudo, mas não adianta você
lançar um imóvel que o mercado não absorva. Então, Sim. a gente tem que procurar justamente por isso, procurar ter qualidade com os melhores materiais, sem prejudicar, principalmente o cliente final, que é o nosso cliente que compra, indica a família. Então, o que a gente tem que fazer? Onde é o pulo do gato na construção civil? A venda. Velocidade na venda. Eu acho que quase em tudo, né? Quando você vende o prédio no início, você trabalha parte com recursos de quem está investindo e parte sua, porque você tem que captar esse recurso. Se você trabalhasse com recursos dos outros, todo mundo abriu uma construtora. Lógico que você tem que ter um recurso. Mas isso ajuda a minimizar o impacto financeiro na obra. Então aí você fica mais tranquilo, né? E você sabe que a obra já fluiu, você já vendeu, então você pode tocar tranquilamente a obra sem prejudicar, e nunca, jamais a minha empresa ia prejudicar os materiais. Sempre tudo de primeira qualidade, o acabamento também de primeira qualidade. Esse é o equilíbrio. Agora, se você não vende nada e deixa para vender no fim, não que você vá piorar a qualidade, mas as empresas que não vendem no começo, o que acontece? Ela não suporta o custo financeiro. Terreno hoje, 15, 20 milhões. Imagine, 4 anos, 3 anos e meio, o custo financeiro desse terreno a 13%, 14% ao mês. Fundação, você já sai da obra, antes de começar a obra, você faz a fundação. 5 milhões. Estou falando de muito dinheiro. Esse custo financeiro, quer dizer, se você pegasse esse dinheiro e aplicasse, né, você não construiria. Exato. É que o Marcos estava falando. Quer dizer, hoje, o empresário que se arrisca a produzir, eu posso dizer que é um doido, porque o dinheiro está rendendo 13%, 14% no banco sem ele ter problema com o vizinho, ter problema com o material, ter problema com o funcionário. Então, assim, está tudo errado. E outra coisa, só para ilustrar, a gente pega agora, de um tempo para cá, a gente começou a pegar pouquinho financiamento, recurso, para dar uma alavancada na empresa para compra de terreno, que o momento é bom, tipo 20% do custo da obra, 10% do investimento, praticamente nada. Esse dinheiro custava, até o ano passado, 10% ao ano, não é 20%, 10% ao ano. Agora a Caixa, com essa dificuldade, né? Ontem até saiu uma matéria que eles vão ampliar. Sabe quanto a gerente da Caixa falou que vai custar o dinheiro por ano? De 9 a 10, vai para 16,2%. Quer dizer, mesmo assim, muito menos que 1%. Quer dizer, isso desanima, isso faz com que a minha empresa fez, né, com que a minha empresa deixasse de comprar um terreno. Colega nosso, também, meu filho veio, a tal construtora, que é uma das maiores de Santos, também ia comprar um terreno, não comprou por causa do juros. Quer dizer, isso vai atravancando o mercado, vai encolhendo o mercado. Isso a gente deixa de gerar riqueza para a cidade, deixa de gerar emprego. Esse é o problema. A alta de juros é um problema. Além de sufocar o empresário, obviamente, o empresário que queira sobrevivência do seu negócio, ele precisa repassar esses juros. Sim. Ele vai repassar para o consumidor. A Luísa Trajano está falando sobre a taxa de juros, por quê? O fluxo financeiro dela é em torno de 240 dias. E ela precisa jogar esses juros dessa compra que ela faz para a mercadoria dela. Hoje, os juros, para você colocar os juros mensal, há 2 anos atrás, 3 anos, a gente calculava em torno de 1,5, 2 por mês. Hoje, os juros mensal, a gente calcula em torno de 3 a 4% por mês, para você compactar o valor do desembolso seu que você teve, né? Você investiu e você quer o retorno. O Barroso foi muito assertivo. A gente fica naquela pergunta, viu, Eduardo? Vale a pena nós insistirmos em um negócio que é temerário, a qualquer momento você pode perder tudo, perder todo o patrimônio da sua família, ou colocamos esses recursos num banco, ficamos bem tranquilos como investidores e não como empresários, né? Sim. Empreendedores, porque nós somos empreendedores. Investidor é outra coisa, não tem nada a ver com o que nós somos. O risco é nosso. O investidor, dessa forma, ele foge do risco. Totalmente do risco, né? Então, você tem essa possibilidade que desmotiva muitos empresários hoje. Eu tenho muitos do meu segmento que simplesmente, vamos ir acabando com a empresa, né? Vamos tentando encerrar as atividades, porque é mais rentável e menos risco para o nosso negócio eu ter o dinheiro no banco.
É uma coisa, só um detalhe. A Cláudia, que está nos ouvindo agora aqui, Um abraço para manda um beijo Tá para nos ela. devendo Cláudia uma Duarte visita, hein? Cunha. Ah. Cláudia Duarte, grande jornalista da cidade, meu amor. Então, ela abriu uma loja super exclusiva. Não vou falar o meu nome, senão ela vai ficar brava comigo. Uma loja super exclusiva. Aí ela começou a fazer conta. Pô, vou ter que pagar ponto, mas ponto não se paga. Aí o aluguel. Aí eu vou ter que ter 4 funcionários, trabalhar à noite, vou investir X. Aí eu vou comprar tantos de estoque de roupa. Quando ela parou para fazer a conta, pô, se eu pegar esse meu dinheiro e deixar esse dinheiro aplicado, eu não vou ter problema com o funcionário com aluguel, sair correndo para vender roupa, contador. Não abriu. Esse pensamento que eu quero dizer, ela não está errada, hoje, só doido Ah. tem coragem de empreender no Brasil, com a possibilidade, estou falando genericamente, Sim, brincando aqui, sim. com a possibilidade desses juros ir para 16%, 17%. Por quê? A inflação está aumentando cada vez mais. Então, quem é que vai arriscar seu patrimônio? Rendendo 12%, 13%, 15% talvez. Não arrisca. Só nessa sua fala, Roberto, que você citou, só para recapitular, o doutor Roberto, inclusive, falou que a gente vive uma dicotomia da economia, né? Ele fala de duas alas extremamente importantes, como é o transporte e principalmente a construção civil também, quando se fala em moradia, mas ambas se fundem. Veja que na pandemia foram 2 setores que não pararam e o governo não identifica e não incentiva e não faz a política correta econômica para isso. Doutor Roberto, eu agradeço e digo ainda mais, o mercado de imóveis busca condições de crédito mais favoráveis, como disse o Roberto. Por exemplo, a Caixa oferece 7 linhas de crédito para habitação, juros que variam, como o Roberto disse, de 4% a 10%, mas essa prática tem sido quase que difícil de encontrar. Isso é para o consumidor. Consumidor, né? Final. Para ele cobrar 10 do consumidor, ele tem que cobrar 16 da gente. Exato. Tem o custo dele todo lá. E lembrando assim, barato, né? como você tem uma temeridade muito grande de receber esses recursos, o banco, a cada momento, precisa se resguardar. Sim. Então, ele brinda de qualquer forma para receber esse recurso que ele tem. Isso, o crédito fica mais caro porque você tem uma temeridade jurídica no país. E não só mais caro, né, Marcos? Lembrando, nem todo empresário alcança e consegue esse empréstimo. Não. O histórico dele vai contar muito, né? Para que ele possa. O banco só empresta para quem tem condições de pagar. Para bom pagador, né? E vai lembrar que um cenário de aumento gradual da taxa Selic que começou em setembro, o mercado imobiliário torce para que a principal instituição financeira que empresta ao setor, que é a Caixa, vale destacar isso, ela amplia em breve as condições de crédito mais favoráveis para os dois lados, para a construtora e também para o público final. Mas, se o governo não fizer a conta certa, não administrar o recurso que tem na mão, isso será difícil. Por exemplo, aqui, eu estou na palma da minha mão, deixa eu até agradecer o pessoal da revista Veja Negócios, a gente mantém contato pela Rádio Star News e tem a resposta. Financiamentos imobiliários chegam ao recorde de 312 bilhões só no ano passado, Roberto e Marcos. Projeções da ABCIP indicam com a redução entre 15% e 20% dos financiamentos para este ano. Mas, segundo ele, dados recentes da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, indicam que as operações de crédito imobiliário realizadas por meio de cadernetas de poupança, fundo de garantia por tempo de serviço, né, o FGTS, totalizaram aí 312,4 bilhões de reais somente em 2024. Um crescimento de 24,7% em relação ao ano anterior, com 1.173 mil unidades habitacionais financiadas, 8,3% a mais do que em 2023. O índice que se configura como o melhor resultado da série histórica, o que prova a consistência da construção civil. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, financiou um total de 186,7 bilhões de reais. Casa todinha do SBPE. Isso, em 2024, com alta de 22,3% ante 23. Já o Fundo de Garantia financiou 125,7 bilhões de reais, um aumento de 29% em comparação ao anterior. Portanto, todos os índices aumentaram. A indústria de construção civil... Isso ano passado. Esse ano o recurso já está acabando. E a captação líquida do SBPE ficou negativa em 21,7 bilhões de reais, em relação, inclusive, com a poupança de 733,5 bilhões de reais. 3,5 a mais do que no ano anterior. Em 23, a captação líquida teve resultado expressivamente pior, 72,4 bilhões de reais negativos. Segundo o ABCIP, o desempenho de 24 será associado em parte ao aumento da taxa Selic. A modalidade de crédito com garantia de imóvel, que é a CGI, se destacou pelos resultados que contaram com a contratação ou contratações de 10,9 bilhões de reais, um aumento de 53,5%. Essa alternativa tem ganhado uma
cada vez mais popularidade devido às suas condições competitivas de juros e prazos, além de ser uma opção de uso livre para consumidores de acordo com a ABCIP. O Índice Geral de Mercado Imobiliário Residencial, que é o IGMIR, um dos principais indicadores do mercado imobiliário brasileiro, apontou um aumento de 0,23% em dezembro de 2024, diminuindo o avanço em 0,82% registrado em novembro. Na taxa anual de crescimento do índice foi de 12,73%, refletindo uma desaceleração, mas ainda com um desempenho considerável no acumulado do ano. Perspectivas, como disse o Roberto, para este ano. As projeções da ABCIP indicam uma redução entre 15% e 20% dos financiamentos imobiliários pelo SBPE em 25. É isso mesmo, O Roberto? dinheiro praticamente acabou. Então, agora, você vê, saiu ontem no jornal aqui da Tribuna, que a Caixa o governo mandou mais não sei quantos bilhões aí de transferência de fundo, acho que é para parte social, porque não deixa de ser a Caixa Financeira para Habitação Social. Então, ele vai tirar do fundo que, eu não sei o nome dele, fundo social, para a parte da construção civil, que também atende a camada mais carente, mais pobre, né? É um problema. Essa taxa de juros é uma coisa que preocupa muito, porque o empresário não pode estar sossegado. E o Legislativo, ele dá péssimos exemplos, né? Eu sempre falo que a política brasileira está destruindo o futuro dos jovens, o futuro do brasileiro. O péssimo exemplo é, fala assim, em reduzir, né, o tempo de trabalho, né, para 6x2. Isso aí, com uma canetada, você não gera emprego. Você gera emprego ajudando as empresas com financiamento mais baixo. Isso você vai gerar. Da forma que está sendo o que eles estão querendo gerar emprego com canetada, com legislações estúpidas que criam mais burocracias para a gente, isso dificilmente vai acontecer. Então, qualquer empresário entende isso. Agora, uma boa parte também não quer se indispor com a própria política, né? Os que pouco se indispõem, às vezes eles são perseguidos. Então, por isso que o brasileiro hoje, o empresário, alguém tem um bom senso de política ou tem uma visão diferente, ele não quer se expor. Sim. Não é verdade, Barroso? Verdade. A gente fica acuado, porque a política, realmente, ela faz isso. Ela te persegue. Agora, e aí, no Legislativo também, faz sentido você aumentar o número de deputados? Nenhum. A máquina pública já é pesada. Aí, mais um deputado, mais um monte de assessores, mais várias coisas que tem que fazer. Nós vamos parar onde isso? Um colapso total de infraestrutura. Como eu falo aqui na Anchieta, teve esse episódio. Não, vamos falar disso. Vamos falar. Não vou dar spoiler, vamos esperar você. Então, mas ontem, você comentou, até eu vou fazer o seguinte, eu vou rápido intervalo na volta. O doutor Roberto insiste aqui, dizendo parabéns pela linha de raciocínio dos convidados do programa, parabéns pelo trabalho, doutor Roberto. Humildemente, a gente procura produzir o melhor efeito. O senhor fez críticas aqui a algumas emissoras, eu até respeito, o senhor tem total liberdade, não vou comentar por uma questão até de ética, não sigo essa linha, só para deixar bem claro, a gente segue a linha da correção. Posso até errar, eventualmente, mas procure atrás de informação. Só em cima do que o Marcos comentou, ontem a gente teve uma manifestação de uma entidade maior que controla a área de serviço em todo o Brasil, e a gente vai tentar entrar em contato, até online, trazer isso, porque não está aqui na Baixada. Mudança nos domingos feriados começa a partir de 1º de julho. E aí, várias entidades estão se manifestando preocupadas com relação a isso, porque elas entendem que tem que ter parcimônia para os dois lados, mas a mudança visa garantir, segundo o governo, direitos dos trabalhadores sejam respeitados pelas condições de trabalho, inclusive sejam mais justas. Então, a partir de 1º de julho, o que acontece? Muitos empregadores vão cortar funcionários, porque ele vai começar a pensar, peraí, eu já pago a hora do meu funcionário, eu já pago o final de semana para de comércio e serviço, e estou sendo mais uma vez taxado. Então, isso, ao invés de gerar, o governo tem que olhar. Gerar novas vagas de emprego vai reduzir. Então, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Perfeito, então, entre o empresário e o trabalhador, existe a figura do governo, que esse leva uma boa parte. Sim, aliás, sim. 60%, além de burocracia, da parte tributária, ele retém o FGTS desse trabalhador, usa esse FGTS para financiamento. Esse mesmo trabalhador, quando ele quer retirar esse dinheiro, que é dele. É dele, o dinheiro é dele. O dinheiro é para ele.
Né? Ele encontra uma dificuldade incrível. Se ele não cravar isso como financiamento, ele não tira. Não tira. Então, a relação trabalho, né, e emprego, a cada momento você burocratiza isso. No sentido seguinte, quem realmente tem que receber é o empregado, é o trabalhador, quem colocou o seu suor no negócio, não o governo. O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Então, se eu tivesse a possibilidade, nós planilhamos lá, um motorista de caminhão, carreta, ele custa 15 mil reais para mim mês. 15 mil Por mês. por mês. Esse mesmo trabalhador, eu gostaria muito mesmo de pegar esses 15 mil e dar na mão dele. Acabou. É isso. Sim. Com controle de jornada de trabalho, tudo. Nós não estamos se abdicando de nada disso. A gente quer qualidade para o nosso trabalhador. Só para entender, Marcos, essa conta é o salário e tudo que o salário... Exatamente. Você entendeu? Então, assim, é surreal para quem paga enxergar o quanto vai para o governo, o quanto nós precisamos ter de pessoas para administrar a burocracia ridícula. Né? Então, a gente tem um exemplo, Estados Unidos, você recebe por hora, trabalhou 10 horas, recebe às 10 horas, você trabalhou 2, recebe por 2 horas. Sim. E recebe justo. Eu tive a grande felicidade né, de receber um amigo que eu não via há 20 anos. Encontrei por acaso num restaurante em Santos, ele veio visitar a nossa cidade, fez um curso, faculdade comigo. Sabe o que ele faz nos Estados Unidos? Não faço ideia, Marcos. Motorista de caminhão. E tu não imagina que eu não convidei ele para minha casa para a gente conversar sobre como funciona realmente. Sim, deu conversa para mais de horas aí. Não, era um domingo inteiro. Olha aí. E aí, o que ele me falou? Muniz, a regra é igual. Eu expliquei para ele como funciona no Brasil, é igual. Só que uma grande diferença. Nós somos autônomos lá, nós entramos naquele caminhão, aceitamos o serviço, ok? Orlando, Texas. Vamos colocar nem a cidade. Quantos mil quilômetros? 5 mil quilômetros. Quantos dias de viagem? X. Tá, ok. Quilometragem, eles recebem por quilômetro rodado. Respeitando a legislação de parada, sabe? Você roda 8 horas, descansa 2 e 11 horas interruptas sem ligar o caminhão. Essa é a nossa legislação. Pois não. Só que assim, ele falou, eu pego uma estrada perfeita, postos para mim estacionar, com banheiro, com água quente, com água... Coisa fantástica, com refeitório. Eu duvido se você encontrar um posto de gasolina nesse Brasil que oferece as condições que qualquer posto americano. Isso eu te falo porque os motoristas que trabalham com a gente, eles falam, nós estamos abandonados. Nas estradas, eles estão abandonados. Imagino. Aqui no Porto Santos, eles estão abandonados. Estão abandonados. É furto de caminhão com muita frequência. Com sequestro de motorista, com carga... Eles estão abandonados. Exato. Região da Lemoa que maior registra roubo de carga e caminhões. Exatamente. Então, assim, com toda essa temeridade que nós temos aqui da política, porque os impostos que nós pagamos deveria ser revertido para esse tipo de estrutura. Não tenha dúvida. A polícia militar, assim como a polícia civil, eles estão abandonados, eles não têm infraestrutura. Né? E aí, como é que você vai exigir de um profissional que seja eficiente sem você dar condições de trabalho? Não há como. Não há como. É impossível, né? Sim. Mas vamos para o intervalo. Eu vou rápido intervalo, tomar aquele café, mandar um abraço ao doutor Roberto, ao Joaquim, também do Guarujá. Deixa eu mandar um abraço aí à dona Carmen, no Gonzaga, o João Pedro, na Ilha Porchá. O João Pedro falou, ele disse que a questão do imobiliário aqui na Baixada Santista, tem saído matérias, ele aqui diz, Jornal da Tribuna, né? Pode falar, não tem problema, João. Que São Vicente é a cidade com o valor mais atrativo para adquirir o imóvel, né? E ele diz assim, não pense que é essa moleza toda, não, viu? E mais, a cidade também carece de uma melhor infraestrutura e segurança. Então não caia no golpe aí de certas pessoas que estão dizendo que São Vicente é a melhor cidade para investir. Estou louco para deixar aqui a cidade e mudar para Santos. João, não quero demonizar, porque tem bons consultores aí também, como temos em Santos, como temos na região. Mas a questão, como disse o Roberto, é mercado. A gente fala em metro quadrado, também mensura tudo que uma cidade pode oferecer e que a outra pode oferecer também, né? Isso é uma projeção. Mas um abraço aí, mandar um abraço ao Bento,
está lá em Florianópolis. Um abraço também ao Sérgio Zibel, está lá em Balneário Camboriú. Deixa eu mandar um abraço para o Davi Colantoni, está lá no Rio de Janeiro, né? Ele e também lá o Felipe. Um abraço para a Deise, que está lá no Espírito Santo. Um abraço pessoal lá de Sergipe, eu falei no começo, um abraço pessoal da Rádio Cultura de Votuporanga. A gente vai a um rápido intervalo e volta já com muito mais aqui, né? E deixar aqui também um dos temas para discutir. Semana passada eu tive alguns amigos, alguns conhecidos, falaram assim, ó, podiam abrir um hotel ali na beira da Anchieta, porque de vez em quando a gente vai ter que se hospedar, ficar ali algumas horas, né, para comer, para tomar um banho, para usar um sanitário. A vergonha que foi na última semana, né, e um caminhão acabou derrubando uma passarela e tivemos ali praticamente 15 horas de interrupção, rodovia parada, e ontem, graças a Deus, não derrubaram passarela nenhuma, mas um caminhão bateu na traseira do outro. Sabe quantos quilômetros tivemos ontem na rodovia Anchieta, assim, né? Acho que o Padre José de Anchieta, onde ele estiver agora, ele diz, dá para mudar o nome? Que o Marcos tem uma afinidade muito grande com Saturnino de Brito, mas ele vai ter que ter com José de Anchieta também, viu? Porque 21 quilômetros a rodovia paralisada, e olha, o caos não foi maior, porque aí a Ecovias conseguiu produzir um efeito de tirar os caminhões da rodovia para liberar o trânsito. Mas a gente vai um rápido intervalo, vou tomar aquele café e volto já. Mando um abraço também lá ao Cacaio da Tudes, comerciante de São Vicente, ao Donizete Teixeira. Mando um abraço, né, específico lá para toda a Associação Comercial Presidente Paulo César de São Vicente. Volto já. O nosso protetor. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
As peças. Sabe para onde vai essas peças? Já estamos de volta, Marcos. O Marcos falando aqui de um assunto muito importante também em relação ao grande número de roubos que nós temos de caminhões e cargas aqui na região, na Baixada Santista. E Santos detém, infelizmente, essa liderança no ranking, principalmente na região da Alemoa. E o Marcos nos dizia aqui, Marcos, infelizmente, você até, não com você, graças a Deus, com a sua empresa, mas auxiliou, né, um companheiro aí que teve seu veículo roubado, um destemido, né, trabalhador que vai nas rodovias. Agora, além de perder a carga, muitas vezes, perder o cavalo quer dizer, é o caminhão, é a parte frontal de uma carreta, de um caminhão, eles são desmanchados e são jogados aonde? Para onde eles são levados? Para o mercado. Para o mercado para venda das peças. Né? Então, assim, motorista de caminhão é um guerreiro. Sim. Realmente eu presencio no meu dia a dia que eles precisam ter... Se fala muito em resiliência, né? E eu lembro muito daquela frase do Mike Tyson. Resiliência é você tomar um soco e voltar a continuar batendo. Haja resiliência. E é isso que o motorista de caminhão hoje tem, porque ele está abandonado. Abandonado. Não existe nenhuma segurança. Já que por mais que a polícia tente ajudar, eles não têm material, Eduardo. Eles estão... O próprio servidor, né? Ele não tem equipamentos adequados para seguir a lei. E pior, prende e solta. Prende e solta. É enxugar gelo para a polícia. Boa fala. O seu carro é blindado? Não. Não. O seu carro é blindado? Não. O meu também, se jogar uma pedra, quebra. Só para você ter uma ideia, não só aqui, eu acho que a gente deve fazer apologia de coisas boas, mas a empresa São Paulo de Turismo Receptivo Limitada manterá cinco veículos tipo SUV, automático, com todo o conforto, blindados para a diretoria, sabe de quem? Da Autoridade Portuária de Santos. Pelo período de 30 meses, contrato assinado de locação, que tem um valor, e tem valor divulgado no Diário Oficial da União, de 4,995 milhões de reais durante esses 30 meses. Por mês, essa continha é de 166,5 mil para a locação de 5 veículos blindados. Acho interessante agora, a autoridade portuária, se está preocupada em fazendo valer de veículo blindado, ela deveria imaginar também, né, Marcos, que você acabou de falar, que todos os profissionais que estão ali trabalhando no transporte passam o mesmo risco. Sem dúvida. E eles não têm carro blindado. Não tem. Esse pessoal vive num mundo diferente. Essa você não sabia dessa, né? Não, essa eu não sabia. Mas eles vivem num mundo diferente do nosso, cara. Sim. Diferente, totalmente diferente. Pelo que eles verbalizam em alguns momentos nos meios de comunicação, eu não sei o que se passa pela cabeça dele. O nosso mundo real é outro, totalmente outro, né? Esse papo furado de sustentabilidade, desculpa a expressão, mas assim, a realidade é outra. Você falar em sustentabilidade, com mais que a metade da população pisando na merda, no esgoto, é surreal. Agora, a cada momento, o Brasil erra. Por exemplo, nós estamos participando da COP 30, né? Sim. Gastando absurdos para recepcionar estrangeiro, e nós esquecemos que aquela mesma população de Manaus, ela pisa no esgoto. Em algum momento nós investimos em Copa do Mundo sem ter hospital. É uma realidade. Depois investimos nas Olimpíadas, que legado algum trouxe para o Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Trouxe o caos para o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa... o brasileiro precisa, em algum momento, parar de acreditar que é festa. Né? Festa. A gente precisa cobrar do governo infraestrutura de saneamento básico. Saneamento básico, Eduardo. Sim. Nós tivemos aqui num episódio aqui da contaminação das praias. Teve um iluminado que veio verbalizar, não, as empresas, os navios. Mentira! Nós temos a nossa Bahia, toda a nossa Bahia, a Baía de São Vicente, que é Santos, cercada por ocupações irregulares. É verdade. E essas ocupações irregulares, elas não têm preocupação de rede de esgoto. Nenhuma. Quem viveu, quem pescou aqui no Casqueiro, quem pescou, como eu fiz isso com meu pai, via aquele rio todo, né, com vida, né,
Marinha e tudo mais, você vai encontrar o quê? Lixo. Sim. Isso, omissão da política. Eles não estão enxergando que aquela população está ocupando aquele espaço. Vai você, Eduardo, abrir um negócio aqui. Em meia hora aparece um fiscal querendo te fechar. Mas na mesma proporção, ocupação em manguezais não tem essa mesma preocupação. Não. Eles não enxergam isso? Claro que enxerga. Você passando ali por cima da Imigrantes, aquela população dela degradada. Você tem que dar uma solução definitiva para essa população. Por que se formaram as cotas em Cubatão? Exatamente. Você O precisa... poder público fechou os olhos. Então, é a omissão da política. E boa parte tem cabo eleitoral lá dentro. Tá? Com a promessa de que um dia essa população terá uma casa. É mentira. Você precisa criar uma situação de moradia digna para a população. E não dessas promessas absurdas a cada momento. Sim. Aliás, já chegou picanha para você? Não, não chegou, não. Nem carcaça de frango. Exato. Pessoas da população na Zona Sul de São Paulo. Mas o Carlos Eduardo, um santista que mora em Campinas, está dando bom dia, parabenizando, e ele diz assim, faz uma colocação para vocês aqui, provavelmente para o Roberto, ele diz, com o mercado imobiliário crescente da região, estou aqui em Campinas, aqui também não paro, né? A exemplo, o Guarani Futebol Clube, né, está indo para o espaço a sua estrutura. Por conta de um leilão, né, o Guarani está deixando de existir naquela região, onde haverá um grande empreendimento imobiliário e também um grande shopping center. Em troca disso, troca com a área, o Guarani terá um novo complexo para tocar a sua vida, né, segundo ele, em outra região. Mas Santos não tem a mesma capacidade de áreas, né, hoje é comprar para demolir. Ele pergunta para o Roberto qual será a tendência do futuro, né? Porque uma hora também para comprar e derrubar termina. Também não vai ser tão rápido assim, Carlão. Não seja tão rápido assim, né? Mas ele quer saber de você qual é a tendência do mercado imobiliário para a cidade de Santos, que pelo número de habitantes e pela região geográfica da cidade, hoje tem a maior verticalização do país. Ele diz, esse crescente número de edifícios, ele diz assim, você citou, Eduardo, de forma certa ou equivocada? Segundo não é o Data Eduardo, informações, o Barros está aqui, foram 814 lançamentos, né? Então, o que mostra que há um aquecimento dessa indústria. Agora, tudo tem uma mensuração, né, Roberto? Com certeza. Foi feito com base na legislação, sim, né? Uma legislação bem feita e muito negociada, né, entre as partes, porque, pelo menos nessa parte, a prefeitura escuta a gente, né? A Constituição Civil, que ele veio falando, né? O Marcos, às vezes, reclama que o segmento dele não é ouvido, né? Mas o nosso é. Então, a gente consegue sentar numa mesa e tentar fazer que a cidade progrida sem ferir a nossa qualidade de vida, sem estragar a nossa qualidade de vida. O que já acontece, né? Hoje, não existe mais terreno. Praticamente você tem que comprar casas e predinhos, 2, 3, 4 andares, até 5 andares, aí, para você poder fazer um prédio maior. O que eu acredito no futuro, não sei se eu vou estar vivo para ver, é que os prédios da orla da praia, no futuro, talvez aí daqui a alguns anos, deixa eu um pouco, não, tá funcionando mesmo. Está um pouco longe. Deixa eu colocar o número 5 aqui. Falando em rede, o Roberto agora. Pronto. Está ouvindo agora? Tá. Deixa o 5 aberto aqui. Então, o número 5. E quem está mandando um abraço aqui para você, Roberto, e também para o Marcos Muniz, é o outro Marcos, é o Marcos Stort. Ele que é engenheiro civil, está mandando até mensagem aqui, está falando em relação aqui a navios de 400 metros. Ih, Marcos, não dá problema aqui não, que o Marcos já sai daqui. Se já está ruim de entrar o que tem, imagina aumentando. Já está ruim de entrar o 366. Você precisa de 4 rebocadores, um na popa, 2 na popa e 2 na proa. Você para o ferry boat a manhã inteira ou a tarde inteira. E o Marcos Stort também quer saber se o Barroso está pensando em construir residencial dentro do porto. Que o céu vai não, viu? Mas ele vai responder aqui. Então, voltando ao assunto, então, os terrenos, hoje a gente tem que comprar predinhos e casas para fazer um prédio maior, né? Eu acredito que o futuro, não sei se eu vou estar vivo para isso, mas o futuro é que aqueles prédios da orla da praia sejam totalmente demolidos, que nem... Eu ia te perguntar isso. Eu estive lá agora. É uma tendência, né? Tive semana retrasada em Camboriú. É uma tendência, não é uma tendência, mas é o que vai acontecer. É a realidade, não tem como, né? Não tem como. Eu não sei se essa realidade eu vou ver. Talvez demore 20, 30 anos, 40, não sei. Mas que os prédios da orla da praia
eles vão ser demolidos numa determinada época. Faz uma conta aqui, Sem dúvida nenhuma. o Roberto. É mais barato demolir e construir um prédio moderno ou atualizar um prédio existente, de repente, torto? Então, o que acontece assim, eu acho que demolir um prédio para fazer outro igual no lugar não compensa. Exato. Agora, a prefeitura, que você tem prédios na orla, desculpa, já tem mais de 100 anos. Daqui a 50 anos, eles vão ter 150 anos. Exato. Eles estão comprometidos totalmente, até a questão de segurança. Sim. Então, a prefeitura, seguindo os recuos, ela pode facilitar, melhorar a legislação para incentivar que as pessoas façam a demolição de um prédio antigo e ganhem um pouco de potencial de construção. Então, por exemplo, eu vou pegar o terreno de 1.000 metros quadrados em frente à praia. Hoje eu posso fazer 5.000 metros de área, fora as varandas, terraços, 5.000 metros quadrados de área. De repente, esse terreno de 1.000 metros quadrados, a prefeitura vai permitir que se faça 7.000 metros quadrados. Aí compensa, contanto que respeitem os recuos laterais. Você lembra de cabeça quais são essa metragem dos recuos laterais? Você lembra em termos de... Olha, mudou, porque a legislação já mudou umas 10 vezes. Era 3 metros, variava 30 centímetros por cada andar, agora 25 centímetros, começava de 3. 3. Isso era a legislação antiga. Conforme... Então, primeiro andar, garagem 1,5 metro. Primeiro andar começava de 3 e pouco. Aí, conforme você vai subindo, você vai diminuindo, agora 25 centímetros. Mas é uma conta bem assim, não é uma conta exata, mas é obrigado a respeitar o recurso. Então, se você aumenta o potencial, você deixa construir mais, respeitando a ventilação, sim. Né? Aí vão ter outras questões, né? Mas vai fazer sombra na praia, que nem faz... Eu não estou discutindo isso, eu estou só comentando que o futuro... Mas você teve em Camboriú e você deve ter registrado lá que, por exemplo, um prédio que está em demolição, não sei se já foi demolido, é um prédio com 20 anos e 20 andares, são 19, 20 andares, foi colocado no chão. Então, provavelmente a legislação lá permite que se faça um pouco mais, porque não compensa. Você tocar 6 por meia dúzia não compensa. Você vai ter um custo para fazer, você vai ter um custo para demolir. Sim. Então, mas isso eu acho o futuro, mas eu não estou nem entrando no mérito de... Porque não tem espaço aqui e os prédios vão ficar muito deteriorados, né? Então, é um problema. Santos é um problema... Agora, deixa eu pôr um problema aqui para achar uma solução. Um dia você tem uma aliás, parabéns mesmo, viu? A legislação de Santos ficou moderna. Olha só que absurdo. O Glauco, parabéns, né, com a equipe dele. Se eu fosse construir um prédio sem garagem, a legislação anterior não permitia. Hoje, você tem a possibilidade de fazer um prédio... Por exemplo, tem gente que não quer mais. Tem algumas pessoas que não querem ter mais carros. Sim. Né? Sim. E a legislação, todo prédio que você fosse construir, você tinha que ter garagem, não é isso, Laura? Exatamente. Exemplo, o próximo prédio que a gente vai fazer é na linha do VLT e na linha do túnel que vai para o Guarujá. É a linha do VLT. É na esquina onde o VLT vai para Campos Melo, nosso próximo empreendimento. Campos Melo com Rodrigues Alves. É um empreendimento popular. Ótimo acabamento, melhor equipamento. É um prédio, Minha Casa Minha Vida. As pessoas não necessariamente vão ter carro. Muitos vão ter bicicleta, porque tem ciclovia a cidade inteira, moto. Nós estamos projetando que metade tenha moto. Hoje, aquelas bicicletas elétricas ou moto elétricas também são uma realidade. As pessoas estão trocando o carro por isso. Então, assim, o que a gente fez? Fez um prédio misto. Então, metade do prédio vai ter vaga e a outra metade, se quiser, consegue parar bicicleta e moto. Sim. Não é 100% sem vaga. Mas por que você está fazendo isso, Barroso? Porque isso faz com que o prédio caiba no bolso de quem quer morar em Santos, num ponto excelente, perto da faculdade, de universidade, de comércio. Porque se eu boto a garagem, é mais 70, 80 mil reais a mais. Fica mais difícil para uma pessoa que não tem carro comprar um imóvel. Exatamente. Posso fazer uma pergunta que eu não combinei, porque eu não combino pergunta nenhuma, senão tira graça? Já uma concepção de valor para iniciar a comercialização desse lançamento, que é o Palácio de Nápoles? Olha, a gente não fez a tabela ainda. Né? O prédio vai... A gente teve uma reunião ontem com o pessoal da prefeitura, porque é o primeiro prédio misto em Santos. Olha aí. Então não tem uma legislação pioneiros, específica. Não tem uma... Misto que eu falo de garagem. Sim. Não tem legislação específica para isso. Então a gente teve que fazer ontem uma reunião enorme na prefeitura, com a secretária, com o chefe de departamento, com a análise de projeto, arquiteto, engenheiro, para tentar achar uma saída, porque esse primeiro empreendimento dessa forma, vão surgir outros e precisa ter um parâmetro dentro da lei,
porque não existe hoje nada, só que a lei é obsoleta, antiga, não Eu ia citar prevê, isso. ela prevê, E não muda na mesma velocidade que É você isso. precisa. ela prevê. Matou a charada. Vaga sem vaga. Misto, não tem. Então, assim, é uma legislação que a gente conversou horas ali para chegar no denominador para os próximos empreendimentos da cidade, não ferir a legislação e, se possível, fazer dessa forma misto, né? Então, mensurar o que você está falando, e o Marcos pegou bem o espírito da coisa, então, Marcos, aí vamos pegar uma... Já que a gente está falando, como diretor, uma problemática, vamos na solucionática, né? Como fazer essa mensuração da indústria civil, da construção civil, que é tão importante, que as pessoas precisam de um local para morar. Mas para morar eu preciso trabalhar. Para trabalhar eu preciso ganhar. Aí você tem o setor que é tão importante, até porque eu não tenho como pegar o porto, estou cansado do porto de Santos, eu vou pegar debaixo do braço e vou pôr em outro lugar. Não dá, o porto está aí. Então é mensurar o que o Roberto já fala, né? Dá para agregar, mas tem que solucionar. E aí a gente tem que pôr em prática uma legislação mais pertinente, uma legislação mais inteligente. Porque a gente anda de carro, por exemplo, na Perimetral, ou ali na Vila Nova, naquela área, você vê muitos armazéns que hoje eles são focados para quê? Para a construção civil. É a tendência que vai para a construção civil. Só que você está esbarrando justamente no quê? Na condição de operacionalidade da logística. Como mensurar as duas vivendo e convivendo bem? A realidade precisa se ter um grande equilíbrio, né? Você precisa gerar moradia, né? Mas na mesma proporção precisa gerar emprego. Então, você, de forma alguma, você vai interferir numa economia colocando uma outra, né? Então, eu acho um erro da Prefeitura de Santos, o bairro do Valongo, por exemplo, que ali próximo será possivelmente um terminal de passageiro, que é um local apropriado, você segregar aquilo com residência. Aquilo ali deveria ser uma zona hoteleira, porque Santos tem esse déficit de hotelaria gigante. Então, se você está pensando no futuro da cidade, de empregabilidade e outras coisas mais, você precisa segregar a região para alguma atividade ou servitização que vai apoiar aquela. Sim. E não você simplesmente criar um mobiliário que vai interferir. E você vai interferir numa economia. Faz em Paquetá, faz em Vila Nova. Você tira ali do Valongo. Tem razão, porque não é necessário ali. Tem um monte de área degradada no centro. Exatamente. E nós temos essa vacância gigante na questão de hotelaria. Você vem a Santos, em alguns momentos, você não tem hotéis aqui. Você tem os mesmos hotéis. Sim. Né? Não é verdade? Então, assim, falta de visão da realidade da cidade. Né? Aí você pega um mobiliário daquele, você permite a construção residencial para você ocupar ali quase 5 mil pessoas naquela região, ao lado do maior porto, cara. Isso aí você, em algum momento, você vai criar temeridade para aquela população que está morando lá agora. Sim. E aí vão falar que o porto tá fora de lugar. Entendeu? Você levou a população para lá, deixou ela temerária, e aí, em algum momento, essa população ela vai ligar na ouvidoria da prefeitura. Sim. Entendeu? Aí o problema é o porto. Né? Problema não. O problema foi quem autorizou, quem permitiu a construção de uma edificação próximo a um empreendimento de impacto. Sim. Barulho, sem se preocupar com deixar um certo espaço, um espaço, né? Para que se tenha, que se consiga mitigar o impacto daquela atividade. Imagina ali, transporte, movimento do porto, poeira que gera, trem, barulho que gera, trem que gera, e alguém morando ali. Essa população ela aceitou ir para lá porque o imóvel era barato. Sim. Só que quando ela estiver morando lá, ela vai começar a exigir a mesma qualidade do Gonzaga. Só que ela comprou apartamento no valor baixo, entendeu? Aí ela vai querer que o porto pare 10 horas, que é a lei do silêncio. Você entendeu? Então, eu acho que a política local precisa ser mais responsável com a economia e o futuro da região. Sim, eu até falo, Marcos, que os nossos vereadores e todos aqueles que compõem a diretoria, né, a administração pública da cidade, não a diretoria de administração pública, melhor dizendo, deveriam se atualizar cada vez mais. Por exemplo, o Storch está mandando aqui, e o Rubens, que ele é de Santos, mas está em São Paulo trabalhando. Rubens, um abraço. Rubens da Silva Sanches, ele diz o seguinte, a prefeitura fez aí em prosa e verso a questão do retrofit para o centro.
Ora, aqui em São Paulo, várias áreas estão sendo utilizadas a modalidade do retrofit, pois há condição para isso. Não vejo para o Centro Comercial de Santos a mesma utilidade. Gostaria de saber, até porque não sou engenheiro civil, né? Sou arquiteto, mas como arquiteto vejo pouca possibilidade de ação, com uma possibilidade para que o futuro seja totalmente reurbanizado o centro com retrofit. Acho que para a cidade não é a melhor modalidade. Espantamos os comerciantes e agora vamos espantar também os empresários, pois não há viabilidade técnica e financeira para isso. Está aqui o Rubens falando, Rubens Sanches. Agora, da mesma forma, o Marcos Stort manda aqui para mim o seguinte, né? O futuro, hoje matéria, posso até falar, Jornal Tribuna, né? O futuro concessionário do Tecon Santos 10 terá que arcar com um valor de outorga inicial de 1,19 bilhões destinados a subsidiar a transferência do terminal de passageiros de Freire Santini, administração, que faz a administração aí do Concais, de Outeirinhos para o Valongo. O equipamento turístico para os cruzeiros será instalado ao lado do STS-10, Marcos, na água, em frente ao Parque Valongo. A Autoridade Portuária de Santos retomou em outubro esse projeto na água, que era a proposta inicial apresentada em 2022, porque o governo federal decidiu fazer o leilão de todo o STS-10 para contêineres, não sobrando espaço para o novo Concais na terra. Então não terá espaço para Concais na terra, ou faz na água ou não faz. Sabe onde será, Marcos? Do lado do SST-10, na frente do Parque Valongo. Será que o Parque Valongo foi uma boa sacada? Eu fico pensando, né? Aqui, ó, eu vi o projeto. Oficial, mostra aqui para vocês na câmera, ó. Tá? Não estou inventando nada, gente, que a gente não inventa nada. Não, obrigado aí para o Marcos Stort. Existe já, né, um pier, né, de avanço, né, ao canal do Porto. Esse pier de avanço, se for bem trabalhado, você consegue colocar quatro navios. Mas eu estaciono os caminhões, vans, aonde? Calma, eu vou chegar nesse lugar. Opa, já estou antecipando, mano. Então você faz uma conta de padaria. São 4 navios de passageiros, né? Cada navio em torno de 4 mil pessoas, né? 5, 6 mil. Embarcando, vamos correr. Dá 12 mil pessoas. Nossa. 12 mil, né? Só entrando ou saindo do navio. Sim. Carga e descarga. Um navio. O Grandiosa cabe 6.500 e o outro da MSC cabe 5.500. Você teve recentemente você sentiu drama. Aí, você não tem ali em todo o entorno, é o que eu falo, vocês estão antecipando algo, eu estou falando dessa construção que foi feita lá, Sim. em moradia. Você não criou, a cidade não cria mobiliário ou situações de projetos de rua que consiga escoar o que vai acontecer, esse quantitativo de pessoas circulando naquela região. Não se tem espaço. Você tem só a Rua São Bento, que totalmente ocupada. Você tem a outra, que é a principal, totalmente ocupada. Alguém está pensando, e nós temos 12 mil pessoas circulando ali? E outra? Isso foi um navio, né? Isso foram 2. 3. Não, peraí, ó. O Marcos acabou de mandar para mim, o Marcos então, mas vamos lá. Aí você está falando, STS-10 aqui, Terminal do Concais novo aqui. E a Disneylândia do lado. E a Disneylândia já começou errado. Aí, fizeram um elevado cruzando a perimetral do porto, sim, com 5,5 metros de altura. Se eu colocar um caminhão meu, hoje, normal, com um container HC, já dá 4,97. Vai raspar ali o cabelo. Um container normal, um HC. Agora, o HC ele tem 30 centímetros mais alto do que o tradicional. Ele já está 4,97. Então, você criar uma passarela para cruzar o Porto Santos com 5,50 metros, você quer que ela vá para baixo. Você quer que a gente derrube ela, não é isso? Você não entende que ali passa trem, passa caminhão, sim, e pior, se eu for colocar um excedente, eu vou passar esse excedente por aonde? Pela João Pessoa? Sim. Agora, Marcos, Roberto, um navio, se a gente fala 366 já é grande, né? Agora, com 400 metros, ele transporta mais carga. Efetivamente vai ter uma ocupação maior. 22 mil teus. De 22 mil a 24 mil teus. Aí eu estou falando de um navio que vai estar ali ao lado do STS-10, que você vai ter navios de cruzeiro. São 610 mil metros quadrados de área. A movimentação daquilo ali, Eduardo,
Porto Santos com essa criação aí, há 3 anos atrás... Agência pública, viu, gente? Eu vou participar às 14h30 da NTT, da ANTAC. Isso. Só para você ter ideia, Eduardo, há 3 anos atrás, nós tínhamos uma volumetria de 4.600.000 teus por ano. 3 anos. Hoje, já estamos em 5.400.000 teus. Até 2030, que está aí 2030, né? É só tropeçar com a expectativa é que vá para 8 milhões de teus. Nossa Senhora. Tá? 8 milhões. Então é um crescimento muito grande por pouco temporal que nós temos para construir essa infraestrutura toda. Isso porque nós já vimos verbalizando essa falta, esse funil, há anos. Exato. E a política local não percebe isso. Ele percebe quando acontece uma fatalidade. Né? Nós já vamos falando da Anchieta há quanto tempo? E ainda brinco. Exato. Roberto Carlos descia com o seu calhambeque. Desceu agora, recentemente. E ainda é a única pista que se tem para descer caminhão. Porque o iluminado, engenheiro, viu, Barroso? Não sou contra nenhum. Não conseguiu fazer o declive da pista de forma aos caminhões ou ônibus descerem. 6% esse declive então, que foi a menos. Aí, esse mesmo político hoje que está usando esses fatos como notoriedade para ele, foi eles mesmo que no passado já escutaram isso. Sim. Quanto tempo você está falando do viaduto da Elemô? Nós temos um único viaduto. Tem pão. Um único viaduto para entrar na margem direita do Porto Santos. Esse viaduto já tem mais de 30 anos. Sim. Aí, o único viaduto, nós estamos falando isso há muitos anos, não se criou absolutamente. O Porto gerou... Só não esquece o microfone, o Porto gerou para a prefeitura nos últimos 6 anos, isso eu sou redundante, já falei para... Eu acho errado mesmo, 6 bi de contrapartida. Esse 6 bi deveria ser utilizado para mitigar esses impactos. Só que não é para isso. É para construir Parque do Valongo, construir... Tudo faz parte. Nós fazemos parte disso. Mas vamos ser honestos. A gente precisa que vocês usem esses recursos para mitigar o impacto da nossa atividade. E não para ficar fazendo Disneylândia com o recurso que vem do Porto. Aí depois vão reclamar. É o Porto que casa a causa. Não. A gente traz o impacto, mas a gente traz a contrapartida. E muito. Tá? Sim, e muito. Não é dúvida. Então vamos ser mais honestos com a população e falar a verdade para a população. Roberto, o Rubens Sanches, que ele está lá em Campinas, ele falou que Campinas não, ele está em São Paulo. Campinas é o Carlos Eduardo. Ele citou que a legislação em Balneário Camboriú foi alterada há 2 anos atrás, permite o que você falou. Toda a região do litoral sul, litoral norte, Santa Catarina, tem revisto esse posicionamento de lei. Ele diz que Santos sofre com isso. As leis são alteradas, mas são alteradas de uma maneira muito pequena ainda. E ele concorda com você, com a estabilidade de solo e com o tempo, com a degradação, principalmente com o tempo, vamos precisar rever essa questão até de segurança dos residenciais que estão na orla da praia. Porém, ele chama atenção que a verificação aqui em Santos não é a mesma de outros locais. Diz que Rio de Janeiro está providenciando uma mudança gradativa, né, também da sua zona de praia. Lá o espaçamento, segundo ele, era bem menor, e não se constrói mais assim, e há uma modificação, e lá o retrofit vai ser utilizado em algumas áreas, e não em todas. Ele esteve num evento lá no ano passado, algumas regiões, por exemplo, Copacabana, Botafogo e Ipanema, já tem uma mudança, e ele diz que a zona ali do gasômetro está sofrendo a maior intervenção justamente por conta da mudança de legislação. E ele pergunta a você, o que é possível fazer rapidamente a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores mudando a legislação para trazer fatos positivos, não apenas avançar os prédios da maneira como estão ou andar linha do trem para trás. Esse é um trabalho que tem que ser feito a médio e longo prazo, com muita calma, com muita responsabilidade, né? Eu sou totalmente favorável a modernizar a legislação, porém, eu não quero atrapalhar e estragar a qualidade de vida da nossa cidade. Então, acho que a cidade está bem desenvolvida, é a cidade mais verticalizada do Brasil, de fato com quase 70% Sim. De prédio, 67%. Então, acho que tem que ser feito isso com muita calma, muita responsabilidade, para a gente não estragar a qualidade de vida, que é o melhor da nossa cidade. Sim. Agora, um outro detalhe, o problema dos prédios eu não vou entrar em polêmica, porque está distante disso acontecer,
é que o tipo de fundação feita naquela época, a Santos tem um solo horrível, não um dos piores do mundo, a fundação é uma fundação direta. Então, os prédios, eles estão inclinados. Acho que 60% dos prédios da Orla da Praia tem uma pequena inclinação ou muita inclinação. Sim. Então, além de eles estarem deteriorados, tem esse problema da inclinação, que a tendência é aumentar, nunca parar. Exato. É aumentar. Então, isso é um futuro... Mas certo. é bom pensar já, né, Exatamente. Roberto? Começar a pensar agora, tal, vai para frente. Mas tem que ser feito um estudo com os urbanistas, com os técnicos, os engenheiros, a médio e longo prazo, não é da noite para o dia, não. Uma outra questão que ele colocou, eu não quis colocar todos, ele diz que tombamento, ele esteve há 3 anos atrás na Europa, e essa questão de tombamento, ela não é vista como no Brasil. O tombamento ele é exercido principalmente para características locais que não há uma necessidade de mexidas na área metropolitana. Ele diz que aqui no Brasil há um conservadorismo a manter o tombamento, né? Verdade. E ele diz que isso é uma política totalmente errada, muito atrasada, diz que os nossos políticos, aqueles que assumem a administração pública, não procuram entender isso, que havendo a necessidade de intervenções, isso deve ser alterado e modificado. Ele quer saber a sua opinião também, e até por Marcos ele diz, o propósito de novos portos pelo mundo tem sido colocado o seguinte, onde há uma ocupação portuária, não existe o adensamento imobiliário. Ele convive na mesma área, porém com distanciamento já definido pelos 2 segmentos. Então, o Marcos depois responde, eu quero que você cite o que o Rubens Sanches... Obrigado, Rubens, estou identificando a tua participação pela primeira vez, grato pelas colocações. Eu até esqueci a pergunta que ele fez. Não, ele cita em relação a isso, Roberto, que a política em termos, inclusive, de ocupação de áreas, de tombamento... É isso, verdade. Então, o que acontece aqui, realmente, era muito complicado até o ano passado. Esse ano passado, quem assumiu a presidência do Condepasa, nada contra os antigos presidentes, que eram meus amigos também, Sim. É um arquiteto, né, que milita na área, é o Glaucus Farinello, que ele é o próprio secretário de infraestrutura aqui de Santos. Sim. E ele tem uma visão um pouco diferente, e ele está tentando desengessar essa questão. Essa parte toda de tombamento. Porque realmente, por exemplo, o centro da cidade de Santos, que ele comentou, você quer fazer retrofit, ok, quer fazer um empreendimento no centro de Santos para desenvolver, não na área portuária, para desenvolver moradia e outras coisas, o tombamento de alguns prédios, ele faz com que seja inviabilizada a construção de novos empreendimentos. Até mesmo os empreendimentos que já existem, por exemplo, eu quero transformar um casarão antigo, um armazém, numa casa de espetáculos, num restaurante. Eu não posso abrir porta porque o tombamento, o prédio está tombado, eu não posso instalar o ar-condicionado porque vai mexer na estrutura. Então, realmente, ele tem total razão nesse sentido. Eu acho que nós estamos no caminho certo, porque quem está hoje lá conhece, é técnico, está também o Gustavo, da Top Six, né, o irmão do professor Fabião, também está lá, que é o vice-presidente do Condepasa. Então, são pessoas técnicas, que conhecem, e já começaram a desengessar esse tipo de preocupação. Ele está totalmente correto. Por exemplo, nós estamos fazendo um prédio agora atrás da Pinacoteca. Justo. Na rua de trás. Então, ele passou rapidamente pelo Condepasa, mas não teve problema nenhum, porque se levasse ao pé da letra mesmo, eu não poderia fazer nada ao entorno ali de 300 metros. Tal. Sim. Então, ele tem razão, né? Mas eu acho que está no caminho, nós estamos no caminho certo. Mas que ele tem razão que engessa o desenvolvimento, engessa o retrofit. Sim, citou aqui. Você não pode transformar um imóvel velho, acabado, que está lá há 30 anos sem uso, num restaurante, porque não pode abrir uma porta, porque não pode abrir uma rota de fuga, por exemplo, por causa de incêndio, um ar-condicionado. Ele tem total razão. Está aí muito bem colocado, Rubens. Obrigado, um abraço aí também. Eu vou ao último intervalo com a volta para as despedidas aqui, só antes deixando a questão do Marcos para responder o Rubens a respeito também de sentarem à mesa, né, o Rubens? Tanto um lado da construção civil, como outro lado do setor logístico e portuário, e também, é claro, na ponta da mesa, o poder público, que é a prefeitura do município. O que cabe ao executivo, né, que é propor a legislação, ele é bem feito, né? Nós temos um exemplo aqui na cidade, né, Barroso, você sabe disso, aqueles prédios que começaram a ser construídos ali na região de São Vicente, que iam ocupar nosso jardim de praia, né? Não é isso? Você sabe? E esse prefeito, na ocasião, ele realmente chamou a responsabilidade para ele
e não permitiu a construção de edificação no nosso jardim de praia. Então, isso aí é enxergar o futuro. E hoje, uma legislação de uso e ocupação, ele precisa observar bastante o futuro econômico da cidade, Sim. em primeiro lugar, Sim. porque ninguém vive de vento, né? Nós precisamos trabalhar. Sim. Né? Qual que é a economia da cidade? Será que eles sabem? O Legislativo de Santos sabe que a economia da Baixada... Eles têm noção? Não têm noção. Eles não têm noção. Para eles assinarem aquilo lá, aprovarem algumas lambanças que eles colocam na lei, eles não têm noção que a economia da cidade é portuária. Tá? Agora, precisa criar um equilíbrio? Precisa. E quando o Executivo coloca a lei para criar o equilíbrio, o Legislativo vai contra. Vai contra. Então, precisa ter mais responsabilidade o Legislativo da cidade e entender que é o desenvolvimento. Não é a cada momento, 4 em 4 anos, você mudar uma lei. Você precisa mudar a lei para melhorar ela, mas não para criar mais burocracia no desenvolvimento, que é isso que acontece. Sim. Normalmente é isso. As leis de uso e ocupação, quando vem, não, aqui vamos tirar isso aqui, vão aprovar. Quer dizer, você tem inúmeras possibilidades, o Barroso falou alguma, de desenvolvimento e de resolver um problema da cidade, em particular nesses prédios que já viraram até lugar... os turistas vêm para tirar foto. Atração turística. Né? Isso é ruim, é bom, não sei. Mas assim, precisa se pensar na segurança. Ruim, mas agora, com toda a tecnologia. Exato. Com toda a tecnologia que se tem hoje na engenharia e tudo mais, eles conseguem fazer construções naquela mesma de retrofit para fazer aquele aproveitamento e fazer aquilo com muita segurança. Até porque há tempos, quando se construiu esse prédio, você não tinha essa possibilidade de pesquisa do solo, né, Barroso? Você não tinha. Quem vê foto antiga de Santos, isso era um grande mangue, cara. Voltando a Saturnino de Brito. Graças a ele, nós não estamos embaixo d'água. São Saturnino de Brito. São Saturnino de Brito. São 9 canais, né? Um na Moura Ribeiro, um ali perto da Santa Casa, que se tornam os 9. Não são só os 7 do Largo. Que salvou a nossa cidade, sim, não só de epidemia, mas nós estávamos aqui embaixo d'água. De lá para cá, não se fez mais nada. É bem complicado. O doutor Roberto mandou um abraço aqui mais uma vez, dando parabéns pela discussão. Tem que ser sempre uma discussão técnica e com muito equilíbrio e inteligência. Mas se queremos centros comerciais e centros urbanos para nós convivemos, tem que ser assim, com raciocínio lógico e não apenas nos prendendo em dogmas de legislação ou principalmente características que vão ceifar investimentos, seja eles comerciais ou investimentos para a área, como, por exemplo, aqui. Sempre brinco com você, Eduardo. Dá para parar o porto às 23 horas e 45 minutos e abri-lo às 7 horas da manhã? Eu brinco aqui, ele brinca mesmo, falou que não dá, né? Mas é uma questão que o senhor Marcos colocou bem. Quando eu escolhi de comprar um empreendimento aqui na Ponta da Praia, eu sabia que, olhando para o meu lado esquerdo, eu tenho na minha janela um porto. Olhando um pouco mais à frente, eu tenho o porto novamente. E olhando um pouco mais embaixo, eu tenho o porto. Os navios passam por aqui. O problema é o seguinte: vivo bem, vivo num bom local e não vejo o porto com essa dificuldade de convivência. Pelo contrário, o problema é que vende dificuldade, talvez para vender facilidade. Exatamente. Respondeu. É isso mesmo? Exatamente. Quanto mais dubiedade se tem na lei, mais você terá temeridade para se estabelecer na cidade. E é isso que propõe o Legislativo. Só para um exemplo, nós ficamos discutindo na pandemia, durante 6 meses, a possibilidade de se fazer o take-away. Take-away é você passar e pegar sua comida. Sim. Ficamos 6 meses, o Legislativo de Santos, discutindo se eu podia passar e pegar minha comida, se o estabelecimento podia trabalhar dessa forma. Olha a coisa ridícula, cara. Ridícula, é tupiniquim, é jabuticaba o que se faz. Pô, todo mundo com fome, eu compro o meu lanche, eu não posso, o estabelecimento não pode me entregar. Nós ficamos 6 meses, sabia? Sim, eu lembro disso. Outras aberrações mais se passa pelo esse legislativo. Estou falando de Santos. Também do Brasil aí, o legislativo federal, o legislativo estadual, pessoas que não estão comprometidas realmente com o desenvolvimento do país ou da cidade. Estão criando dificuldade, cara, na lei. E aí, você pega um fiscal, recebe um fiscal,
Ele fala, não, é o que diz a lei. Aí, coisas absurdas. Ele mesmo fala, nossa, que absurdo. Ah, mas foi o legislativo que aprovou. Então, população, mais responsabilidade quando vocês colocam aquele dedinho lá na urna. Só para encerrar, a gente vai para o último intervalo e vai para o encerramento. O Felipe Andrade diz que é estudante, está no 3º ano de arquitetura e urbanismo. Pergunta para o senhor Roberto. Senhor Roberto, na minha frente aqui. Qual é a permissão de andares na cidade de Santos, nos bairros da cidade? Se existe alguma diferenciação ou se ela é retilínea, segundo para toda a cidade? Então, o que manda hoje, na altura dos prédios, além do recuo, né, o cone de aproximação do aeroporto de Guarujá. Não estou doido, não. Aeroporto de Guarujá? Não estou doido, não. Então, o aeroporto de Guarujá gera um cone de aproximação do avião Guarujá que passa em Santos. Então, dependendo do cone, quer dizer, aonde o avião passa bem em cima, você pode construir 45 metros, se não me falha a memória. Então, bem na rota mesmo. 45 andares. Aí, conforme você vai uns metros para o lado dessa rota de avião, você vai aumentando de 45 até praticamente não ter limite. Até não ter limite. Agora, uma coisa também que é absurdo, né? Você não pode construir um prédio, por exemplo, próximo à área da ponta da praia, por exemplo, de 100 metros. Só que você tem guindaste lá, eu não sei quantos metros tem, de 50, você tem guindaste que é o dobro da altura do que é permitido construir o prédio. Eu não consigo entender. O avião, ele está a 100 metros de um prédio a 50 metros. Quer dizer, prédio de 50 metros de altura. Ele a 100 metros tem um guindaste de 80 de altura e ele desvia do guindaste e não desvia do prédio. Bom, mas o guindaste consegue baixar, o prédio não. O prédio não. Tá escondido? Mas mesmo assim, não vai baixar o guindaste toda O guindaste consegue baixar, o prédio não. Mas eu entrevistei uma ocasião, estávamos na Rádio Conexão, um ex-capitão da Força Aérea Brasileira, comandante da Força Aérea Brasileira, ele disse que a base aérea de Santos, que quer se tornar agora aeroporto, tinha um erro estratégico de localização e principalmente do sentido da pista, porque o sentido da pista como para a pessoa ter ideia, do mar para a direção da cidade de Santos, deveria ser o contrário, e não foi feito isso. Só para pegar o gancho, Barroso, você tem ideia, teve um terminal aqui, que um iluminado também, engenheiro, queria construir 3 silos. Só esqueceu que também tem essa questão da altura. Sim. Bem na cabeceira da pista. Então, imagina, tudo projetado. Opa, você não pode fazer ali. Não daria. Né? Então, o Barroso falou, graças ao leque da base aérea, que vai do canal 6 até o canal 1, nessa área do leque, você não vai construir esses prédios gigantescos. Posso pôr uma pimenta nesse duro? Já que o Barroso falou, o Roberto falou do guindaste, o navio está cada vez mais comprido. Será que os guindastes também não ficarão mais altos? Então, você imagina, pai, o avião vai passar, olha, baixa todos os guindastes que estão no porto de Paulo. Assim funciona. Não, eles usam só para operação, depois eles reduzem. Mas assim, os RTGs hoje, né? Pois não. São... Hoje, qualquer terminal hoje, ele precisa ser quadrado, sim, na geografia quadrado. Para operacionalizar. Para operacionalizar os braços de manobra. Então, você faz isso. Isso. Então, ele tem uma altura... Ele avança e retrai. Avança e retrai. Então, aquela altura é basicamente porque o navio ele fica mais baixo. Sim. Ele está pesado, ele fica mais baixo. E nessa eu vou tirando os containers, encaixando aquele Lego, né? É que, na verdade, os navios não ficaram mais altos, ficaram mais compridos, mais extensos. Exatamente. Mas tem uns navios também que tem bastante carga, né? Eu nunca vejo, eu fico até assustado, porque na minha área, às vezes aparece um prédio dentro do navio. Agora, eu vou lhe dizer... o que acontece? Hoje, o navio ele precisa de 2 pernadas para fechar o frete, né? Assim como o meu caminhão. 2 pernadas é bom. Eu preciso ir com carga e voltar com carga. Exato. E hoje nós temos uma situação seguinte, o Brasil, ele exporta muito, somente container de 40, sim, container reefer, tudo com alimento. Então o navio vai carregado, mas na volta, ele volta batendo lata, ele volta com os equipamentos, que são os containers vazios. Sim, sim. Então você vê aquela altura, tudo container vazio. Porque se ele colocar container cheio naquela altura, entendeu? Então você tem todo esse scheduler que se chama... Só para voltar para responder o que o estudante perguntou. Isso, Felipe, ele acrescentou mais aqui. O que manda na altura é o cone de aproximação, que aí tem que ver a fórmula lá,
pegar a planta do cone de aproximação do Pois não. aeroporto. Ele fez uma pergunta aqui, ele é engraçado também aqui, o Felipe, boa sacada. Ele disse o seguinte: o senhor Roberto, vocês disseram no início do programa, esteve em um cruzeiro. Se ele já reparou que alguns cruzeiros, navios de cruzeiros, estão querendo fazer concorrência às construtoras, porque cada vez os navios de cruzeiro estão maiores e mais altos. Dependendo do navio de cruzeiro, você olha aqui na ponta da praia, parece um edifício. O que eu fui tinham 20 andares. Mas a altura ele consegue, senão você fica com restrição para atracação em alguns portos. Mas né? aí, ô Marcos, esses navios de cruzeiros entrando bem no meio do porto, um novo Concais, vai ser uma beleza, né? Lembrando que navio de passageiro, ele tem prioridade. Sim. Tá? Então, na Barra de Santos, né, que é a área de fundeio, ele tem uma prioridade, que é o primeiro navio a atracar. E o navio de passageiro, ele tem autorização para atracar em qualquer pier. Pois não. Por isso cada um fica num lugar. Por isso Exato. fica mais longe. Fica... Exatamente. Então ele tem essa autorização por quê? São pessoas que estão Exato. ali. Então, prioridade são esse tipo, é considerado carga, tá? Nós somos considerados carga. Eu ia acrescentar uma fala aqui, mas é melhor não. É melhor não. Virgínia, intervalo com a despedida do programa. Eu sei que muita gente já vai mandar aqui, que já estou vendo escrever aqui, né? Carga, deixa para lá. Intervalo, a gente volta com a despedida. Carga viva. Mas não falou outra coisa. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. E logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos. Final dizendo o seguinte: obrigado pelo carinho, pela audiência. Aí o Anderson também mandou um abraço, ele que é do Estuário em Santos, perguntando sobre a obra do túnel. A gente vai falar, vamos fazer programa sobre isso também, até com a autoridade portuária. Manda um abraço para a Mabel, um abraço para o Zé Luiz, lá em Praia Grande, um abraço para o Cláudio lá do Botequim da Freia, lá na Marechal Malé, né? Ali é um restaurante que a máfia se reúne, viu? No bom sentido. Então, ele faz um abraço para ele, um abraço para o Denis da Curva do S, um abraço especial também lá para o Otávio em Cubatão, um abraço especial também de novo para o Roberto lá em Pitangueiras, disse que o Guarujá precisa resolver também essa questão de construção civil, pois os últimos prefeitos espantaram os construtores do Guarujá, o Guarujá perdeu muito, precisa da volta dos construtores e diga: Roberto, venha para a construção aqui no Guarujá, agora já está abandonado. É uma possibilidade, vamos estudar. Tem alguns amigos que constroem lá, 2 empresas, né? E é uma possibilidade para a gente estudar. Realmente tem que modernizar a legislação, né? Eu lembro que o Caio Amado, né, do São Vicente, ele chegou numa reunião da Secov, ele pediu para ir numa reunião da Secov, que foi o primeiro ano dele. Sim. Ele tomou à disposição para modernizar a lei, para atender. Eu acho que agora já tem que ser feita a mesma coisa. Tem que chamar os empresários da construção civil, entender o que eles precisam para investir na cidade. Não adianta eles criarem incentivos que eles acham importantes para nós que vamos investir lá. Então, tem que sentar na mesa todo mundo e conversar para ver o que precisa e modernizar a lei de desocupação do solo, modernizar tudo, a gente voltar a investir. E para a Andréa Marques, ela perguntou lá no começo, André, eu não respondi você, falta de educação da minha parte, agora respondo. Ela perguntou, eu citei desse lançamento que o
Roberto disse que ainda não tinha um valor definido, mas é o Palácio de Nápoles. Eu não tenho nenhum folder ainda, mas durante todo o nosso programa, a gente vai colocar o vídeo aqui. A gente vai entrar em contato, é com a Solange, Roberto, Soraya, perdão, é com a Soraya, para que a gente possa... Tem muita gente perguntando desse novo empreendimento, né? Esse novo empreendimento, eu acho que a gente vai vender no mês. É o único empreendimento, é o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida, uma qualidade excelente, com a chancela de 37 anos no mercado. Falar com a Soraya. Que vai ser lançado numa área muito boa. Sem dúvida, sem dúvida. Totalmente diferente. Sem dúvida. Minha Casa Minha Vida. Acesso a transporte público, próximo da Conselheiro Nébias. E o preço ali, eu acho que vai ser em torno de R$9.500 o metro quadrado, mais ou menos. Um apartamento de 33 vai sair por 280 mil, mais ou menos. 290. Olha aí. Não é um valor exato, porque não está feita a tabela ainda, mas isso para pagar em 420 meses. 420 meses, quer dizer, vai totalmente facilitar financiado. muito. Então, vai ser bem acessível. André, tá aí o spoiler, vou entrar em contato com... Eu não, a Virgínia vai entrar em contato com a Soraya. Todos os materiais possíveis a gente coloca no monitor do estúdio e na nossa tela de TV. Só um detalhe, eu acho que no finalzinho de abril, comecinho de maio, a gente abre para pré-venda, reservas. Final de abril. Daqui a um mês, final de abril. A gente abre para reservas. Porque a gente só pode vender quando o projeto estiver incorporado. Perfeito. Ainda ontem, na reunião da prefeitura, que teve a prefeitura, provavelmente ele deve ser aprovado até semana que vem. Aí mais um mês para entrar no cartório e mais um mês para sair do cartório. Assim que a gente entra no cartório, tem uma devolutiva, a gente começa a fazer as reservas sem dinheiro, sem pagamento. Então, acredito que no final de abril já tenha a tabela e já possa fazer as reservas. Então, fiquem atentos aqui no Ponto a Ponto. A gente vai manter esse contato com a empresa, né, com a Engie Plus e Engie Life, para trazer informação para você, para que você possa adquirir a sua unidade também. Roberto, obrigado pela presença. 6 atividades são intensas aí, além de tocar a Engie Plus, participar lá também da direção da Engie Life, tem lá a participação no Santos Futebol Clube. Na Secob, na Apoteca. Exato. Agora... mais outras coisas aí, Rotary. De vez em quando eu tenho tempo para trabalhar. E a pergunta que veio aqui de vários, mas eu não fiz para o senhor, mas era se a Vila Belmiro... Vai sair a nova Vila Belmiro. Vai sair a nova Vila Belmiro, o Marcelo afirmou que vai sair por falta de qualquer outra condição de não ser a Vila. Ele tentou de tudo. Tentou com os prefeitos, tentou com todos os prefeitos, tentou com o governo, tentou com o presidente, esgotaram todas as possibilidades de fazer uma arena fora da Vila Belmiro, vai ser feito na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Então tá aí. Bom, vou me despedir aqui, dando um abraço aí, fazer que foi um prazer estar com o Marcos Muniz aqui na bancada, prazer participar do programa. E o programa na Santa Cecília TV? Também. A Santa Cecília TV está passando todo dia agora. Então, o homem não se pertence mais a só ele mesmo, né? Tem aí já um spoiler de qual será o próximo convidado, o assunto? Ou ainda não? Tem, porque a gente acabou de gravar agora aqui, mas não sei, estou querendo levar a secretária de obras e o novo chefe, apresentar ele, o Gleison, apresentar ele para falar das novidades da cidade e tudo, né? Boa dica. E de ocupação do solo, modernização dessa lei, etc. Bom, e aí vai. Bom, é isso aí. Tchau, obrigado. Até a próxima. Um abraço, Roberto. E também agradecer ao nosso querido Marcos Muniz, CEO lá da Imuniz Logística, onde a gente misturou painel do Porto e Ponto a Ponto. Deu certo, viu, gente? Tá? Porto Cidade, meu famoso Porto Cidade. Exato, é o Porto Cidade Integração. Se eles não integram, a gente integra aqui, né? Sem dúvida. Marcos, obrigado. Eduardo, Virgínia, Barroso aqui deu uma aula aqui de engenharia, um empresário da construção civil muito preocupado também no desenvolvimento econômico da região. Isso tem tudo a ver, né, Barroso? Sem o desenvolvimento, você não consegue emprego para quem vai morar nas edificações que ele profissionalmente constrói, né? Mas eu tô louco para ver futuramente um 400 metros daqui, um 400 metros dali, um navio de cruzeiro no meio para fazer manobra. Só quero ver. Não, isso não acontece, né? Isso é fantasia, até porque esses navios de 400 metros, dificilmente eles vão vir para essa região. Sim. Como o Barroso falou aqui, você precisa ter volume de carga, se você tem que ter volume de clientes para fazer uma edificação, precisa ter um volume de carga. Isso é muito pulverizado, as cargas que vêm para o Brasil, né? Tem aí 5 armadores, são os 5 maiores do mundo, e eles detêm todo esse transporte marítimo de
carga, não só de passageiro, mas também como o de carga. E vamos lá. Muito obrigado aí pelo convite. E desculpe aí um pouco a minha eloquência, mas eu acho que é isso que a gente precisa propõe. falar o que é. A Esther do Gonzaga está perguntando aqui, eu quero encerrar. Esther, vou quebrar o galho, vai ser a última. Ela pergunta para o Roberto, dos seus lançamentos. Eu falo aqui todo dia, né? Hoje eu poupei porque o Roberto fica bravo comigo, porque ele quer que eu fale menos. Mas o Malta já zerado as unidades, não tem mais. O Micro já foi já há algum tempo, né? Temos agora em construção o Bari, na Prost de Souza, que está iniciando a sua construção aí, né? Terceira laje. Agora temos o Paros, que Epitácio Pessoa. Semana que vem começa a estaca lá, já o já está. Você falando e o comercial aqui, o vídeo está nas suas costas aqui. Tem lançamento previsto aí em breve ou ainda não? Não, ainda não. Vamos segurar um pouquinho. Porque... Mas quem tiver interesse no Bali e no Paros pode procurar a ENG Plus. Clica lá em ENG Plus no Google e acha lá o contato da gente e vai ser muito bem atendido lá. Parcelamento em até 120 meses, então tranquilo. Eu estou perguntando, viu, também, né, Marcos? Será que dá para fazer algum prédio com estacionamento para caminhão com container já? Quebraria um galho, né, Marcos? E carregado ainda. Carregadão, né? aquele pé direitão bacana, né, meu? Era um sonho para os motoristas aí, né? Vai ser bacana. Tchau, gente. Obrigado, Virginia. Vamos embora? A gente volta Tchau, tchau. com mais um programa. Vou falar bastante amanhã também sobre mercado imobiliário aqui com a Rádio Star News. 24 horas no ar, gente. 2 anos aí que a gente não tirou a rádio do ar nenhum dia. Contrato renovado com a maior plataforma da América Latina, MaxCast. E agora com novidade, o nosso aplicativo agora vai ganhar um player maior para todos os lados. Tchau.